Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Chá das Morávias. Então, pegue sua xícara preferida, escolha um chá e venha com a gente. Hoje nós vamos falar sobre cinema e cosmovisão. Estamos aqui com o reverendo Alexandre Antunes. Ele é o pastor dos jovens lá da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. É meu pastor, inclusive. E ele é um dos peregrinos do Peregrino da Alvorada. Não teria ninguém melhor que o reverendo Alexandre para falar sobre isso com a gente hoje. Então, Ale, fale um pouquinho sobre você. Um pouquinho mais, né? Primeiro, eu quero agradecer. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu quero parabenizar vocês, porque assim, eu fiquei impressionado com esse cenário, muito bonito. Posso falar, antes de qualquer coisa, sobre o cenário? Porque eu fiquei apaixonado nesse cenário aqui. E pertinho de mim aqui tem essa ovelhinha aqui, bonitinha. Eu tô pegando aqui. É uma gracinha. Linda demais. É muito fofa. Me lembrou muito a cor e essa ovelhinha me lembrou muito quando a minha primeira filha nasceu, a Sara. E a gente decorou todo o quarto dela para aquela expectativa da chegada dela. Foi toda decorada nessa cor roxa e com ovelhinha. Então, assim, se você perguntar pra minha filha qual é a cor preferida dela, é essa cor aqui, esse roxo aqui, bem nessa tonalidade aqui. É uma moravinha em potencial, hein? Isso, uma moravianazinha. Que fofa. E então, assim, eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa realização desse projeto maravilhoso. E como você disse, eu vou te chamar de Bibi, tá? Minha ovelha Bibi. Como você falou, me apresentou, eu sou pastor da Unida, pastor de jovens lá, sou capelão também, capelão no Mackenzie, e tenho a alegria de ser um dos peregrinos aí que participa do Peregrino da Alvorada. Então a gente tem tido esse privilégio de falar sobre filmes, sobre séries, sobre a mensagem por trás da mensagem. Eu tenho um canal também que é o Teoria da Inspiração. Então, ao longo dos anos, eu acredito que Deus tem me chamado para essa missão de comentar sobre isso, e graças a Deus, entre o público jovem cristão em especial, a gente tem visto essa necessidade e a gente tem visto que o pessoal tem aderido, tem buscado se aprofundar, tem lido sobre o assunto. Então, eu acredito que esse projeto de vocês é maravilhoso para a gente poder falar sobre esse tema que é tão legal e tem muita coisa para falar. Com certeza, inclusive, é o que a gente está sendo cercado, né? Os jovens, toda essa cultura de séries, de filmes. Então, se a igreja não falar, quem vai falar? Então, que a gente fale, que a gente converse sobre, e isso é muito legal. E a Lê, para começar, antes de tudo, a gente já tem tido alguns episódios e a gente tem perguntado para cada convidado. Nos diz, qual bebida que te caracteriza, que te define? Fala pra gente. Bebida que me define, assim. Sua favorita, aquela bebida que você... É uma comfort drink. Você pega, assim, e você se sente confortável, você senta, assim, toma ela e Aquele fica momento tranquilo. É a sua bebida de domingo, né? de domingo à tarde. Exatamente. Bem, tem várias opções boas, né? E, assim, algumas delas não tão saudáveis, né? Porque vai ter uma galera aí que vai gerar um hate aí, né? Porque, assim... Pouquinho gelado. Eu gosto. Um limãozinho. Nossa, você pede ali, eu geralmente... Eu nem tomo. Geralmente sexta-feira... geralmente sexta-feira à noite, e eu chego... É o final de uma semana tensa pra mim. Geralmente todas as semanas são puxadas pra mim. E geralmente na sexta-feira à noite é aquela hora, assim, do momento de descanso mesmo, assim, sabe? Que geralmente sábado é um dia que eu consigo descansar mais. E quando não tem viagem, quando não tem alguma coisa programada, então geralmente na sexta-feira à noite é o dia da pizza, e pizza tem que ser com um refrigerante, entendeu? Geladinho, assim, trincando. Não tem como. Aí sim, poxa, dá até água na boca. Me deu uma lembrança boa aqui. Eu fiquei com água na boca agora, realmente. Mas, Ale, a gente quer aqui conversar com você sobre cosmovisão, sobre cultura, sobre cinema. Aqui vocês podem ver que tá envolto por essa cultura, né? A gente vê que o nosso cenário tem muita coisa de Senhor dos Anéis, de Sherlock Holmes, tem Nárnia, Star Wars, tem C.S. Lewis, tem Harry Potter, tem Friends, tem
Tem tudo que tudo. a gente, os jovens gostam, eu praticamente adoro. Então a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? Acho que a galera de casa pode ver aí easter eggs aqui Com certeza. da IPB Multi né? aqui, né? Dos programas da IPB É o Multi aqui, que eu já multiverso vi. da Pecom. É multiverso da Pecom, eu já percebi aí alguns easter eggs aí de Peregrino da Alvorada Com e certeza. bananas são radioativas. Eu já percebi aqui. O pessoal de casa procure, né? Os easter eggs aí, que é sempre bom. Aqueles a gente coloca assim, tipo, quem acertar um easter egg ganha. Não vai ganhar nada. Sorteio do Morávias. Comenta aí. Comentem aí, gente. Então, Ale, conta pra gente, mais ou menos assim, como começou esse seu ministério com os filmes, né? E como a gente pode também ligar eles com o cristianismo. Sim, sim. É uma história longa, mas eu vou resumir ela aqui, porque assim, na verdade, quando eu falo que ela é longa, porque eu tenho várias fases, várias lembranças, né? Tem a primeira lembrança de, na infância, ter sido uma criança que cresceu nos anos 80, e por ter crescido nos anos 80, os anos 80 foi uma década muito produtiva, de coisas que realmente impactaram o coração daquela geração que cresceu naquela década. E eu lembro que na minha infância, eu, muito novinho, eu conversava com os meus tios adultos sobre filmes com eles. E eu lembro, pastor fazendo coisa errada, né? Mas eu lembro que uma vez eu fugi da escola para comprar gibi. Ai, ai, ai. Eu fugi, porque a escola que eu estudava era uma escola cristã, uma escola particular cristã, estava ali por volta de 11, 12 anos, andava de bicicleta, ia para a escola de bicicleta, e eu lembro que no intervalo eles deixavam os alunos soltos ali, mas eles ficavam ali na frente da escola mesmo, né? E eu peguei a minha bicicleta e desci lá para a parte principal da cidade, e eu lembro que foi engraçado porque foi bem no Deus, né? O dia que eu resolvi fazer isso, eu fui numa banca de revista para comprar um gibi, que eu gostava muito, então eu ainda era criança nessa fase, pré-adolescente, comprar um gibi da Turma da Mônica, que eu gostava muito. Eu tava na banca comprando um gibi, minha tia, do nada apareceu uma tia minha e me flagrou. E ela Aí, falou assim, ó, de olho. você não tinha que estar na escola? E aí, nunca mais eu fugi. Mas eu lembro que eu juntava dinheiro para comprar gibi. Eu lembro que eu juntava dinheiro para ir no cinema. Eu ia no cinema sozinho para assistir filmes no lugar onde eu cresci, na cidade onde eu cresci, morava num bairro de periferia, então tinha o coletivo, né? Pegava o ônibus, ia para a parte central da cidade para assistir filmes, e minha mãe via que eu gostava daquilo, então conversava sobre filmes, então aquilo foi uma coisa sempre muito forte comigo, era muito natural. E passado essa fase, aí eu entrei na adolescência, eu comecei a ler gibis mais adultos, que é a DC e a Marvel, né? Que tem essas temáticas mais maduras. Fiz essa mudança muito natural, engraçado, porque eu lembro disso muito forte, que os gibis já não funcionavam para mim, que estava na adolescência. E eu falei, o que vem? E aí uma irmã minha me deu de amigo secreto um gibi que ele, para mim, é o meu número 1, é o meu lendário, é o meu gibi, assim, que eu tenho todo o carinho dele, eu guardo, não gosto que ninguém mexa nele, ele tá lá guardadinho, que é o gibi que fala sobre a morte do Superman. Minha irmã deu esse gibi para mim, de amigo secreto, e a capa dele era uma capa meio metalizada e tinha um S do Superman ensanguentado. Eu falei, Certeza que tá assim nessa casa e na parede, sim, assim, ó. tá guardadinho Mas lá. aí também não é gibi, né? É HQ. Essa é a HQ, É HQ. isso, HQ, a Porque Comics. porque gibi Vai ofender, vai ofender. ofende. Aí eu ganhei esse presente da minha irmã, e aí na sequência eu comecei a trabalhar também, e aí eu comecei a comprar esse material, e entrei de cabeça, aí virei um decenalto, entrei de cabeça, lia gibis da DC, fiz coleção, meu A personagem... partir daí se tornou nerd oficial. Isso, aí lia tudo, aí entendi o universo da Marvel, gostava de algumas coisas da Marvel, mas sempre gostei mais da DC, sempre gostei mais do Superman, e aí começou o movimento de Deus também para o ministério, e esse movimento de Deus para me chamando para o ministério foi algo que foi acontecendo, e de repente Deus começou a movimentar a minha história de uma forma que as coisas caminharam para o ministério. E por que eu estou contando isso? Porque quando eu vou para o ministério, durante um momento eu penso ali naquela fase da minha vida que eu
porque a gente não tinha o que a gente tem hoje, não tinha um Morávias, não tinha um Peregrino, Ninguém não pra tinha falar uma sobre galera isso, falando né? sobre isso. E tinha muito aquela coisa de coisas de Deus e coisas do mundo. E a gente Desse não tinha ninguém dualismo. para dialogar com a gente. Eu fui um adolescente que ficou. E eu tinha muito temor a Deus de estar fazendo alguma coisa que pudesse ofender o meu Deus. E aí eu tomei uma decisão conversando com amigos. Eu falei assim: olha, eu não vou colecionar mais nada. Não coleciono mais nada. E eu estava nesse processo de ir para o seminário. Na sequência, eu fui para o seminário, parei minhas coleções, foquei naquele período ali de me preparar para ser um seminarista, para ser um futuro pastor. E eu lembro que eu estava no seminário, no intervalo de uma aula, quando um professor, numa conversa como um chá, né? No intervalo de aula onde estava aquela conversa mais descontraída, o professor tinha dado o intervalo, uma galera saiu, eu fiquei sentadinho, e aí o professor pegou e falou assim: olha, vocês já pararam para pensar sobre o Superman? Eu não estava na conversa, eu estava sentado lá fazendo algumas anotações lá teológicas. Na hora que ele falou: vocês já pararam para pensar sobre o Superman? Eu O falei: sentido opa, da aranha, Igual né? igual um O sentido da suricatinho, aranha, assim, opa! eu falei, opa, essa conversa me interessa. E ele começou a fazer observações teológicas sobre o Superman. E eu falei: meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. E era um professor, um pastor. Quebrou, assim, os espelhos da sua Sim, mente. isso. Foi Blow my basicamente mind. isso. E aí, juntamente com isso, tinha uma professora que pedia pra gente interpretar filmes. E eu lembro de um filme que ela nos ensinou a interpretar o filme, que é um filme antigo também, que se chama Advogado do Diabo. E ela pediu pra gente: olha, eu quero que vocês interpretem. E ela explicou: todo filme tem isso. Aí ela falou: olha, todo filme tem epifania, todo filme tem esse momento, a frase central do filme. E ela passava trabalhos no seminário pra gente interpretar os filmes. E aí, com isso, essa coisa ficou no meu coração. E aí eu voltei a consumir cultura pop, com o coração mais tranquilo, fazendo observações. E aí, nesse caminhar, fui pro pastorado e eu comecei a perceber uma galera que gostava de sentar e conversar comigo sobre esses Você assuntos. foi E um eu acho pioneiro que nessa área. então. É, E eu acho quase um que pioneiro. isso é muito legal, porque eu gosto bastante dessa área também de cultura pop. E muitas vezes, assim, quando eu tô andando lá pelo Mackenzie, no intervalo da aula, quando eu tô indo pra casa, eu passo lá e a gente se encontra, a gente conversa um pouco sobre. E isso é muito legal, porque é seu. Eu acho que eu lembro de ter falado pra você que um dos motivos pelos quais muitos jovens se identificam com você é, e se abrem, né? Assim, tem mais facilidade e confiança. É por conta disso, porque você Não é tipo, fake, não né? não é fake nerd, É. fake nat. A gente, de fato, é uma coisa que eu gosto. E aí, uma galera começou a juntar em volta e sempre a gente sentava para conversar, sempre a gente estava debatendo algum filme, alguma coisa que era muito natural. E nesse momento, por isso que você fala que é um pioneiro, mas eu falo que Deus faz um movimento interessante, porque estava eu ali, iniciando meu ministério, ali naquele local, mas ao mesmo tempo em vários outros locais isso acontecia com outras pessoas, né? Quando eu conheço um pouquinho da história do Guia Marino, o Guia Marino também estava acontecendo algo parecido com ele ali na região dele e com outros geeks A assim. notícia estava se alastrando. Vai acontecendo a Sim. mesma coisa em vários locais, né? E daí você encontra pessoas assim E e aí- você fala, tipo, nossa, você pensa como eu, isso é muito legal, né? Entendeu? Aí você fala, cara, né, a gente tem A gente essa se mesma conecta, perspectiva. sim. E aí, assim, só para concluir a jornada, né? E aí, essa coisa ficou um pouco adormecida, ficava mais nessas conversas de bastidores, de momentos, de um chá mesmo. Mas em 2018, eu mudei de Goiás para o estado de São Paulo, fui para Campinas. E aí, chegando lá em Campinas, quando comecei lá o trabalho de capelania na universidade ali do Mackenzie de Campinas, eu senti que o momento tinha chegado. Tanto eu estava maduro para isso, seguro para isso também, quanto porque eu vi que começou a brotar algum material nesse sentido. E aí eu comecei a pensar, falei, ó, acho que tem espaço para um pastor presbiteriano falar sobre esse assunto para essa galera presbiteriana, para essa galera cristã, né? Pensei na IPB no primeiro momento, mas pensei num público até maior, cristão, pensando no cristianismo de uma maneira ampla mesmo, a juventude do país. E eu falei,
cara, eu vou fazer um canal de YouTube, me deu essa loucura. E aí, Se jogou de cabeça. me joguei de cabeça, e aí o engraçado é que o primeiro vídeo que eu tenho, se alguém quiser lá ver lá, que é o Teoria da Inspiração 1, que é sobre Vingadores Guerra Infinita. Eu lembro que quando eu gravei o vídeo, eu fiquei num medo. Eu falei assim, cara, esse negócio vai dar um BO pra mim, porque essa é a preocupação do todo presbiteriano, né? Se a gente vai falar alguma coisa que vai dar BO pra gente, né? Então eu falei, esse negócio vai dar um BO pra mim, e eu não sei e tal. E aí eu tenho um amigo que ele é muito, o senso crítico dele é nas alturas. Eu falei assim, cara, esse meu amigo, se eu falar alguma coisa aqui que ele vê que tem algum erro teológico, ou alguma bobeira que eu falei, alguma coisa que vai me dar problema, ele vai me falar, ele é meu amigo. Aí gravei, editei, um brother lá editou pra mim e mandei pra esse amigo meu. Aí mandei pra ele e falei assim, cara, faz a crítica, mas faz pra detonar mesmo, não alisa, pode falar a real. Passa pano. E aí ele mandou pra mim, ele falou assim, por que você tá fazendo esse vídeo aí? Qual que é a sua intenção? Ele respondeu pra mim depois que ele viu o vídeo, né? Eu falei, então, a intenção é essa, essa, essa. Aí ele pegou e falou assim, cara, avança, ficou muito bom. Quando ele falou isso, eu falei, vamos lançar Aí esse soltou negócio. porteira e E foi. aí o resto, Aí vambora. vocês têm Aí acompanhado. deslanchou. Sim. É. E é muito legal isso a gente ver, porque assim, a cultura, a gente tá imerso nela. Sim. A gente não Sim. tem como fugir. A gente cresce assistindo os desenhos, Disney, os filmes da Pixar. Aí a gente chega numa fase que a gente começa a assistir Marvel, DC, Star Wars, e a gente assiste e a gente fica assim, como cristãos, às vezes vem um temor no nosso coração, tipo assim, nossa, mas será que isso não agrada a Deus? Porque muitos desses filmes realmente não são feitos por E cristãos. muitas vezes a gente escuta dentro da igreja, né? Falando que o crente não deveria assistir esse tipo de coisa. É, Que a gente não deveria estar misturado, por assim dizer. sim, mas na Bíblia mesmo a gente vê Deus falando que assim, Jesus falando que vocês são do mundo, mas vocês não são do mundo. Mas a gente tá Uhum. imerso, né? Então, a gente fica assim meio receoso e é legal a gente saber que, tipo assim, tem pastores, tem pessoas que, tipo, gostam das mesmas coisas que a gente e sabem diferenciar, né, o que é bom e o que é ruim, como filtrar isso, como a gente pode, tipo assim, entender algumas mensagens dos filmes que são boas, que trazem coisas A boas gente pra consegue gente, tirar né? bons valores dos Sim, filmes. exatamente. A gente Sim. consegue ver muitas vezes amizade, lealdade, até sacrifício, né? Que você falou dos Vingadores. E o spoiler aqui, né? Que não é tão spoiler, mas passou quem de- não assistiu... Se tiver... Cadê o verde? pega o verde. Olha, spoiler de Vingadores já tá Não, valendo, né? não Porque tem acho que como. passou, tem a mesma regra. coisa Existe que a regra. Existe passou a regra. de A regra é depois de quantos anos? 3 anos. 3 anos. Já, spoiler tá deu? valendo. Já deve ser Ah, dado. deve ter dado. Já Mas tem então, tempo, aí né? a gente 2018 saiu Vingadores Guerra Ultimata e 19 o 5 anos Não, já. mas o Ultimato Guerra, é o último. Guerra Infinita e 19 o Ultimato. Tá certo. Tá. Continue. Que a gente vê até o sacrifício no último filme, né? De Ultimato, que é o do Tony Stark, que era quem todo mundo falava. Sim. Ele é o mais egoísta, é o mais chato. E ele realmente era, né? Mas no final ele se sacrifica por todos aqueles que ele perdeu e por quem ainda estava vivo, né? A gente vê que ele faz toda aquela jornada e volta no passado por conta... Eu acredito que é por conta do Peter. Não sei. Veja, Eu acredito que é por Bibi conta lançando dele. um polêmicas. recal aí de pensamento aí sobre Vingadores Ultimato, né? Mas assim, de fato, se você estuda um estudo de caso sobre Tony Stark desde o começo do primeiro filme do Homem de Ferro lá, que é 2008, que era um filme que deu maior problema nos bastidores da gravação, eles não tinham roteiro, eles foram gravando assim, meio que escrevendo no dia e gravando, e assim, havia um medo da coisa não dar certo. O diretor, que é o Favreau, que faz lá o Hope, que é um cara que eu admiro muito como diretor, e ele também tá responsável lá por todo, junto com o Dave Filoni, por Ahsoka Tano, então assim, é um cara que eu admiro muito, e ele que é o diretor de Homem de Ferro, e é ali que começa com esse personagem, começa toda a Marvel nos cinemas. Mas se você pega o estudo de caso da jornada do Tony Stark, ela é perfeita. A jornada dele é perfeita, porque é esse cara egoísta, é esse cara autocentrado,
É esse cara que não se importa com as pessoas, ele se importa com ele se importa com o prazer dele. E aí o tempo vai passando e você vai vendo ao longo da jornada do filme as mudanças que vão acontecendo. E ele muda muito. Ele vai mudando ao ponto de, no final, e isso é uma jornada legal de acompanhar, porque você vai percebendo a evolução daquele personagem. E no final, jornada do herói, você percebe claramente ali o sacrifício. Ele dá a vida dele, né, por conta da humanidade. Ele sabe que só tem um jeito, que é aquela ceninha clássica lá do Doutor Estranho, né? Sim. Só tem um, sim, só é tem um verdade. caminho. E aí E eu ele acho... percebe que a única forma é um sacrifício, que é a vida dele. Só tem essa forma. E é interessante, porque aquele personagem que começou em 2008 para aquele personagem de 2019, ele passou por uma transformação e ele agora é disposto a se sacrificar. E a gente, como cristão, a gente consegue pegar essa mensagem e perceber os elementos que possui ali, que apontam para caminhos para nós, que nós enxergamos a realidade. Isso é magnífico, é muito especial. E nós somos o povo que conseguimos fazer isso, que conseguimos filtrar essas coisas. Mas antes de eu concluir esse pensamento, vocês falaram uma coisa lá atrás, que é a questão desse cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre falo o seguinte, de fato, quando um pastor, quando alguém da igreja, orientando os seus jovens, ele traz esse tipo de orientação, é porque realmente nós precisamos ter zelo com isso. Não é porque eu, como alguém que estuda a cultura, vocês que estudam a cultura também, que a gente fala que, olha, pode assistir, não é porque a gente está falando que a gente está dizendo que pode assistir qualquer filme. Eu assisti lá no Morávias, lá eu posso assistir qualquer filme. Não, a gente tem um padrão. O nosso padrão daquilo que a gente observa, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu penso sempre na questão da faixa etária. Sim. Tem filmes que não servem para crianças assistir. Por exemplo, você falou na Pixar aí. Deixa eu voltar lá na Pixar, lá, porque eu acho muito importante. Houve um tempo, eu sou de um tempo, poxa, eu sou de um tempo, hein, cara, eu sou velho. Vai Porque eu revelar aqui, hein? eu assisti Toy Story 1 no videocassete. Videocassete é um negócio que existia no ano passado, viu? Pesquisei no Google aí, videocassete. É Eu um peguei negócio a que época do videocassete. lá no, entendeu? Século passado. Eu assisti no videocassete Toy Story 1 com os meus amigos, adolescentes da igreja. A gente sentou para assistir Toy Story. Ou seja, eu vi a Pixar nascer, né? Houve um tempo que a gente assistia filme da Pixar, que a gente assistia sem medo, sem problema. Você não tinha preocupação. Ia ter alguma lição e com certeza você ia chorar no final. Com certeza. certeza. Essa era uma regra. Nossa, Regra de todo Pixar. não tinha filme. como não chorar em Toy Story. Regra Pixar. Aquele Toy Story 3 ali, eu no cinema ali, ó, já, É né? que era um ó, filme para crianças, mas mas para adultos. tem uma linguagem. E a Sempre Pixar tinha essa habilidade tem. de falar pra criança e falar pra adulto. Quem não chorou lá com Up, a abertura de Up, pra mim é uma das Nossa. aberturas mais A emocionantes que tem. musiquinha de Up Nossa. não tem como você não chorar Então. e não lembrar. Só que hoje a Pixar mudou, né? A Pixar, ela mudou os diretores, ela mudou o core dela, de como ela planeja as produções dela. Infelizmente hoje, a meu ver, então é a minha opinião, eu penso que ir assistir um filme da Pixar sem você fazer um olhar do que é o conteúdo ali, você não dá pra fazer mais, infelizmente. Então os últimos 4 filmes da Pixar que eu fui assistir, dos últimos 4, 3 eu não gostei. O último eu gostei. Mas assim, eu primeiro fui assistir, primeiro eu li antes sobre o filme, depois eu fui assistir, depois assisti de novo, e aí 3 eu não levei as minhas filhas, porque eu acho que não acrescentava em nada para elas, e o último eu as levei, porque eu falei, não, esse dá para levar elas para assistir. Só que aí tem muitas camadas, Conta pra gente qual é esse, porque eles começaram a perder dinheiro também. Então, Sim. essa grande Pixar, Disney, eles pensam no business. E lá nos Estados Unidos começou essa linguagem do conteúdo começou a gerar um pessoal cristão ou de outros públicos também que parou de ver. E o que acontece? Eles agora estão tentando retornar às origens. O último que eu fui ver que eu gostei e ele é um filme legalzinho de assistir com família, muito romancezinho bonitinho. É Elementos. Ai, sim, não, eu não fiquei. assisti esse. Eu ainda não assisti. Eu não sei porquê. Eu Vale a gosto pena. tanto do Eu Saiu- acho eu acho que o último que eu assisti deles foi Luca. Luca eu gostei bastante, que é Luca. aquele... Eu tenho problemas com Ih. Luca, mas vamos... Então tá bom. Não lembro qual foi o último que eu Então- assisti. Não lembro, real. Mas, enfim, voltando um pouquinho para o que você falou sobre esses filmes da Pixar, que é muito legal a gente, tipo assim, perceber que
os filmes da Pixar, eles eram filmes que a gente assistia quando criança, falavam pra gente como criança, então eles nos ensinavam valores. Mas hoje, a gente assistindo como mais velhos, como pessoas mais maduras, né, que já passou por muita coisa, às vezes nem tanto, né, porque eu e a Bianca temos 20 anos, É. mas que já passou por algumas coisas, apenas jovens senhoras. já conseguem ver outras coisas que esses filmes falam pra gente. Sim. E, inclusive, a gente tava pensando, assim, sobre, tipo, alguns filmes que nos ensinam lições, né? Tem ensinamentos para nós e que a gente pode também, tipo assim, entender como ensinamentos que, na verdade, são ensinamentos que a Bíblia mesmo nos dá, né? E aqui eu quero fazer um paralelo, né? A gente tava conversando também com uma outra amiga nossa, e acho que Tinkerbell é da Disney, né? Não é nem da Pixar. Tinkerbell é da Disney. Disney. Mas a gente tava pensando, tipo assim, como o filme de Tinkerbell, ele é um filme, assim, que ele nos ensina passa muito sobre os talentos, sim, né? dons e talentos. Porque, assim, você vê que na vila da Tinkerbell, cada um tem a sua função. Vocês estão querendo me... Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou pai de menina, então eu assisti Tinkerbell, tá? Aí, Então ó. vocês têm que... Vocês ficam me revelando essas coisas aí. Tudo que é filme de menina, eu vou ter assistido por causa das minhas filhas. Exatamente, Mas você vai lá, conhece. continua aí da Tinkerbell, que eu conheço as personagens de Tinkerbell. A gente vê que a Tinkerbell é um filme, assim, que cada uma tem essa função, né? Então, ela Sim. tem... Gente, eu não vou lembrar as Tem fadinhas. Não, o nome delas é Não, o impossível. nome eu não sei, mas eu sei que Mas tem essa a cuida dos animais. das flores, dos Sim. animais, Sim, da água. Tem a do inverno. E a A do inverno, que é a Tinkerbell... irmã dela, né? Aham. E a Tinkerbell, Tá ela vendo é que eu uma... sei, gente? Infelizmente eu sei. Infelizmente. Mas vamos lá, Infelizmente. vamos prosseguir nisso aí. E ela é uma que cuida da produção de artefatos. Sim, é verdade. E ela pensa assim, tipo, que coisa Tinha uma que o chata. dom dela era esse, né? Porque ela tinha dúvida do... A Tinkerbell que tem um dom... É bonitinho isso, porque ela Que ela tinha- todo mundo tem um negócio muito especial e o dela é da construção, né? É bem e ela legal. não isso. gostava. E assim, encaixando bastante com o tema, ela é criativa, Isso. né? Sim. E ela não gosta do dom dela, ela não gosta do talento dela, então ela quer se encaixar em todos os outros lugares, ela E quer ela se encaixar vai- em todos os outros talentos. E ela vai tentando. E ela vai Sim, eu tentando e lembro não dá disso. certo, porque o Ela dom só dela... estraga. E ela vira até fica conhecida como desastrada. Porque Isso, ela vai se verdade. enfiando onde ela não foi chamada. Porque e não era a habilidade dela. Era a habilidade dela. Quando ela descobre a habilidade dela, é muito importante para todo aquele núcleo de fadas ali, Sim. como que a habilidade dela, e ela pega as coisinhas e pega coisas às vezes dos adultos, ela vai e transforma Sim. e tal, e o quanto que é útil para o reino das fadas ali, a habilidade dela, quando ela Exatamente. descobre a habilidade dela. Porque aí quando Pô, ela vocês destravaram a descobre- memória na minha cabeça, pelo amor de Deus. É, pra isso que a gente tá aqui. Porque quando ela descobre o dom dela e ela usa ele de uma forma que vai fazer bem pra sociedade que ela tá, tipo, pra aquela vila, corre tudo muito melhor. Até então, quando ela tava tentando fugir do chamado dela, as coisas davam errado e ela era conhecida como a que ninguém queria ficar perto dela, porque ela saía fazendo bagunça pelos lugares. E isso nos ensina um valor muito importante que a gente vê na Bíblia, né? Que a gente em conhecer, entender o dom que Deus deu pra nós, né? A gente, é claro, tem muitas pessoas que conseguem fazer muitas coisas, mas cada um tem um chamado diferente. E não dá pra gente querer, assim, pegar o chamado de outro e a gente vai acabar Tentar se tomar o lugar da frustrando, pessoa. né? E nisso a gente se sente mal, a gente, às vezes, é por inveja mesmo que a gente quer. Sim. Pegar o chamado de outra pessoa, assim, tipo, ai, eu não tenho dom da música. E eu vou lá e eu tento, e eu só passo vergonha, e eu sinto inveja daqueles que têm o dom. E a gente entende que, assim, Deus nos chamou. O chamado geral de Deus é pra gente amar a Ele, acima de todas as coisas, e aos nossos próximos como nós mesmos. Mas a gente tem os dons, né? E às vezes Deus tem E um a gente chamado tem que pra você. aprender a amar ao nosso próximo com o dom que Deus deu pra gente. Exatamente. Luiz, acho que você foi muito feliz na colocação aí, você foi me fazendo fazer outras lembranças, mas é fato, e essa é uma coisa que a gente, enquanto cristão, a gente precisa ter, essa observação de que a gente pode fazer construções. Veja, evidentemente tem coisa nociva aí, e a gente precisa procurar pessoas que nos ajudam. Sim. Você procurou uma pessoa que te ajuda, vai facilitar muito. Ou seja, canais, pessoas que estão conversando sobre o assunto, ajuda muito. Mas a gente tem, pela nossa cosmovisão, pela forma como a gente é ensinado desde a infância a interpretar a escritura.
isso é maravilhoso. A igreja nos ensina a interpretar a escritura, a estudar a Bíblia, a interpretar o texto. Então a gente sempre sai na frente nessa questão da interpretação, da gente entender o contexto das coisas ao nosso derredor. E aí vocês estavam falando aí da Tinkerbell, eu achei sensacional, porque assim, ensina essa questão de onde você se coloca e às vezes para uma menina que está ali assistindo o desenho, aquilo é importante, porque existe no mundo de hoje, existe na sociedade muita competitividade. Com certeza. Existe muita maldade. Então é uma coisa que comunica bem, que de repente, veja, é um desenho secular, mas está fazendo uso de valores, de princípios. E esse é um princípio das habilidades. A gente vai lá nos atributos de Deus, que Deus comunicou conosco habilidades, e o ser humano desenvolve habilidades. E é muito legal a gente ter essa perspectiva, e de repente, a partir disso, você faz... Veja, a gente pega um negócio e faz construções. Mas eu estava falando disso e me lembrei de outra coisa que você estava falando e que eu amo, que eu acho que para quem gosta de assistir, é uma dica de algo assim que para mim foi um acerto. A gente está falando bem aqui da Disney, tem as coisas ruins para falar, mas falando bem da Disney, eles acertaram muito num filme que saiu recentemente que eu amo, que é o filme Encanto. Ai, eu amo! Encanto é muito bom. Eu chorei tanto. Mas sabe por que Encanto é bom? Porque ali eu falo que é a família pastoral. Exatamente. Ele ensina muito sobre a família. Família pastoral, que tem lá um patriarca, uma matriarca, abuela, que é, né, que tem ali mais rígida por causa da tradição e tudo mais, porque aprendeu assim a vida inteira. E você tem ali a família com os dons, né? Cada um tem o seu dom. E aí, de repente, começa a ter uma dificuldade. A menina Outro lá... filme parecido com Tinkerbell, né? Mas esse filme, eu lembro que quando eu assisti, eu não tava dando muito, assim, muito valor. Mas eu fui assistir e falei, tipo, Encanto? Encanto. Uhum. Eu fui, assim, sem expectativa nenhuma. E daí, eu cheguei e eu me identifiquei muito, muito com ela. Porque eu fiquei assim, cara, eu já passei por essa fase em que, tipo... Eu não sei o meu dom, eu não sei onde eu sou boa, eu não sei onde eu sirvo, sabe? Pra que eu faço? E eu ficava Qual pulando. que é o meu dom na igreja? Exatamente. Eu falo que é pouco e eu na igreja. ficava pulando de lugar em lugar e não me E todo mundo encontrava. perguntando, qual que é o seu dom? Exatamente. Qual que é o seu dom? E você fala, eu não sei ainda, calma. Aí você vê todo mundo respondendo e você fica lá assim... E daí, tipo, e ela encontra... junto com a família dela. Isso que é muito legal, porque não é sozinha. E isso me lembrou, Maribel, né? Não. Mirabel. Mirabel. E a família dela, ela tem uma função vital nessa jornada, porque ela convivendo com um tio que foi excluído, e daí tem Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. E tem toda uma questão de perdão também, de se entender e de realmente se reconciliar. E esse filme, ele é simplesmente sensacional, eu amo. E eu ficava, assim, pensando sobre isso, porque, assim, tem uma fase, principalmente, assim, eu digo como uma menina, né, e tudo mais, que a gente não sabe pra que a gente foi feita, pra que a gente foi, pra que a gente serve. Uhum. E a gente fica... E existe muita comparação entre nós. E a gente fica pensando, tipo... Nossa, mas o que eu devo fazer? Ela Por que eu não tenho o dom sou boa dela? nisso? Exatamente. E aí... Eu falei, tipo assim... Eu fiquei pensando, tipo... Deus, como que eu faço pra encontrar meu dom? E foi um momento da minha vida em que eu mais me aproximei de Deus. Porque foi um momento em que... lendo a palavra... Lendo bons livros... ele foi me mostrando que, conhecendo mais ele, é que eu me conheceria. Não tinha como eu ficar, assim, pulando de galho em galho, pensando nas coisas que eu gosto, que eu achava que eu era boa, se eu não olhasse pro que ele tem pra mim. Porque quando a gente conhece um pouco mais do caráter de Deus, do ser de Deus, a gente vai aprendendo mais sobre a gente. A gente vai entendendo mais sobre quem nós somos, por que a gente veio, o que a gente vai fazer. Então, é muito legal porque esses filmes, eles falam sobre essa jornada de você se descobrir. E eu entendo que, assim, o cristão só vai descobrir para que ele veio, sim, por que ele foi feito no momento em que ele procurar a Deus. Tem uma frase que eu gosto bastante, que fala que o cristão só se conhece quando ele conhece o seu Criador. E é muito legal o que você estava falando, porque também aqui eu estava pensando
em filmes que mostram, né, o relacionamento de Deus com cada um. Quer dizer, o relacionamento... Enfim. Enfim. E eu acabei lembrando de Nárnia, né? Que Olha só, nós Gente, vamos pra... Nárnia. Vamos pra Nárnia. Nárnia, Aslan tem um relacionamento específico com cada um dos irmãos. E aí ele dá, tipo, cada um dos irmãos tem um dom específico também. Uhum. Igual, por exemplo, a Susana, ela, tipo... A Lúcia tem o poder da cura e ela não entendia por que ela tinha Ela tem dom o elixir da o elixir da cura. O a dom da Lúcia- Susana, não sei se é um dom. É, porque não, ela- é da dom, era mas é flash. agilidade ali. Você vai falar sim. do... Mas cada um Gavião tinha um Mas Arqueiro, cada um papel. tinha o seu. Arqueiro E aí cada um Verde. se relacionava com Aslan de uma maneira diferente, que é o que acontece com a gente também. Sim, inclusive uns mais, outros menos, né? Sim. É, E dos que eu amo muito, o Edmundo, né? Sim. Porque, clássico. assim, porque é a gente, ele né? fala O muito Edmundo. sobre a jornada Eu acho que de reconciliação a gente e de vê ali perdão, bem a jornada a- do pecador. a redenção ali também, né? Não só nele, como no Eustáquio também. Eustáquio, eu adoro a Nossa, história do Eustáquio. Eustáquio. Nossa, é muito bom. E aí, nossa, Nárnia é muito bom, sim. Porque Eu a amo, gente né? também tem a Susana que tá lá no começo, que ela foi uma das primeiras que acreditou na Lúcia, e ela foi pra Nárnia, ela viveu tanta coisa, só que no final Ela a se gente afasta. descobre que ela, Depois que ela não vai ela mais pra não Nárnia, ia mais. ela deixa de acreditar é. em Aslan. Então, pra É. ela virou só uma fantasia. uma Eu- história de Eu tenho uma criança. tese sobre isso que, assim, eu tenho estudado a cultura e eu tenho observado, e já falei até, acho que devo ter comentado isso em algum momento, talvez, do Peregrino da Alvorada. Mas uma coisa que eu percebo, meninas, é que, assim, a gente tem algo, e quando você pega lá o C.S. Lewis escrevendo Nárnia, quando você pega o Tolkien escrevendo O Senhor dos Anéis, ou quando você pega qualquer autor que tem ali um personagem que é construído, por que fala com a gente? Porque a gente se identifica com o personagem. Existe uma Sim. identificação com o personagem. Com os quadrinhos, a mesma coisa. A gente se identifica tanto naquilo que a gente gostaria de ser, quanto nos dramas. Uma pessoa que está escrevendo, ela está escrevendo a partir de dramas que ela observa, dramas do próprio coração. E quando é que ecoa? Quando é que dá certo? Por que Encanto dá tão certo? Veja, a Luísa falou, olha, eu enquanto menina, eu já passei por essa sensação de ver as pessoas ao meu redor e tentar encontrar onde que eu me encaixo. Veja, eu, enquanto menino, eu lembro da minha adolescência e juventude de ver também a mesma coisa, de ver as pessoas descobrindo o dom, e aí a gente falando aqui para o ambiente cristão, né? É muito comum você ver no ambiente cristão, às vezes já tem, alguns meninos têm, é igualzinho a família de Encanto, alguns têm já um talento nato, assim, né? Aquele menino que já toca violão, já toca teclado, tem gente que já nasce com uma voz bonita, né, gente? Você fala assim, oh meu Tem nem Deus. que fazer uma aulinha de canto. E já parece que não precisou de aula, né? Sim. Eu não sabia tocar violão, não sabia, né, desengonçado, e eu passei pelo checklist completo. Fui lá pra frente do louvor, desafinado lá, e aí o cara do técnico do som baixava o meu áudio Deixava lá. lá só de enfeite. Mas eu tava lá. Olha. Aí, na minha época, eu sou das antigas, né? Tinha uma coisa chamada retroprojetor. Eu tô hoje super antigaço, né? Tinha uma coisa chamada retroprojetor, que você colocava as letras da música e aparecia lá na parede da Não igreja. é tão velha assim. Eu fui do ministério do retroprojetor. Oh, mas eu também Porque- aqui, ó. porque a o pessoal- mocinha das mídias, slides. dos slides. E eu já fui sonoplasta também. Eu já sofri bastante com a Não, galera indo lá sonoplasta na não fui, frente não. cantar, Eu fui lá, aí desafinado. eu lembro que eu ficava no ministério lá do retroprojetor, mas eu lembro de uma coisa no meu coração. Eu falei assim, olha, é isso aqui que eu sei fazer, eu vou fazer de dedicação, vou fazer com toda dedicação. E fazia. Mas o que eu tô querendo colocar com isso? Não foi da noite pro dia que eu Não. percebi que Deus estava me chamando para o que Ele me chamou especificamente para mim, Alexandre. E o que Ele chamou para mim, Alexandre, tem coisas muito específicas. Por exemplo, tem coisas muito específicas do meu dom, que envolve essa questão de ser pastor, que envolve essa questão dos relacionamentos, de ser capelão, de estar atuando numa universidade, num colégio. Tem a questão dos filmes, que agrega, e é muito eu. É muito eu. É o que te caracteriza. É minha característica. Assim como tem a Luísa, assim como tem a Bianca. Cada um tem uma característica muito específica. E aí, o que eu estava falando aqui do argumento, né? A gente vai ler um livro, a gente vai ver um filme, a gente vai ver um personagem que é construído, criado, a gente se identifica com ele por causa do nosso coração, que a gente tem essa identificação. E eu chamaria isso, e aí a minha tese é nesse sentido,
que, de certa forma, isso é revelação geral. A gente acaba vendo ali, de uma certa forma, coisas que estão falando de algo. Uhum. A gente vê que está falando de algo. Tem um criador por trás de tudo isso. Tem algo que sabe, tem uma harmonia nisso tudo. E aí a gente diz que é revelação geral porque não é salvífico. Então eu não posso afirmar aqui, aceitei Jesus vendo o filme. Não, a gente não está dizendo isso. Isso não existe. Porque aí é revelação especial. Coisas que apontam. Aí a gente chama de revelação especial. Mas a gente pode tirar bastante coisa dos filmes. A gente, só para concluir, revelação especial, que é a revelação de Cristo e se dá na palavra. Sim. Mas existem elementos que a gente chama de revelação geral. Por quê? Porque tá ali, tá apontando para algo e começa às vezes a despertar a curiosidade. Sim. E eu acho muito legal isso, quando alguém vai, isso já aconteceu comigo várias vezes, tô passando por uma situação triste, tô num momento delicado, e eu vou lá e assisto um filme, leio um livro, e de repente eu me identifico. Né? E assim, eu gosto muito dessa interação, vamos quebrar a quarta parede, né? Às vezes, e olha, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Chá das Morávias. Às vezes tem alguém assistindo essa série, buscando se identificar, né? Buscando, às vezes, uma menininha tá assistindo, buscando identificar o que vai ser da minha vida, o que eu posso. E de repente, olha para essa série, olha para vocês e se identifica e fala assim, cara, eu tô começando a entender que tem um caminho para mim também. E esse é o nosso desejo com Morávia, sempre foi e sempre vai ser, se Deus nos permitir continuar com esse trabalho, é realmente assim, ser um exemplo e trazer assim a palavra de Deus para as pessoas que nos assistem e assim elas possam se identificar e realmente ter mais vontade, né, de procurar conhecer mais a Cristo através de nós. Então, assim, a gente fica muito feliz, a gente espera muito que isso aconteça, que tenham meninas, meninos, enfim, que possam se encontrar um pouco no Morávias, mas esse papo tá muito legal, Ale, muito mesmo. Eu queria muito continuar assim, conversando, porque a gente tá realmente numa sala de estar, a gente tá realmente na Casa das Morávias, e a conversa vai e não acaba mais. A gente se sente confortável aqui, a gente se sente muito confortável com você, porque realmente o senhor é um pastorzão, é o pastor da galera, é um pastor muito amável, e a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. Mas tá acabando o nosso tempo, a gente vai ter que encerrar. Só que, claro, se você quiser, assim, ouvir mais sobre cosmovisão, cinema, cultura e tudo que abrange este universo, vejam Peregrino da Alvorada, né? Que já tem toda uma série, né? Quantos episódios tem? São 12 episódios. 12 episódios aí pra você maratonar. Maravilhosos. No canal da IPB Multi, né? No canal da Presteriana, na plataforma IPB Multi. Tá, no assim, YouTube do Peregrino, né? Tá recheado de conteúdo. Tem o YouTube Peregrino da Alvorada. Sim. E aqui a gente vai se encerrando, né? Mais alguma coisa pra falar? Acho que não. Então é isso. Muito obrigada, Lê, por estar com a gente. Foi muito gostoso. A gente se sentiu muito honrados de você ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes de te receber na Casa das Morávias. E esperamos que numa próxima você possa estar com a gente de novo. Obrigada, Bibi, também, por estar aqui. Eu agradeço, Luiz, pelo convite, e Bianca e Luiz e todas as Morávias que estão aí nos bastidores aí, cuidando de tudo, né, e participando aí dessa temporada. Desejo todo sucesso para o Chá das Morávias, para que realmente pessoas se identifiquem com vocês, outros ministérios surjam, né? A gente tá aí na caminhada também, então, como vocês já disseram aí, quiserem me procurar, a gente tá lá no Instagram, me procura no Instagram, Alexandre_Antunes, procura no meu canal particular lá, que é o Teoria da Inspiração, procura no Peregrino da Alvorada, a gente tá por aí falando sobre esse assunto maravilhoso que é cosmovisão, cultura pop, e espero voltar no futuro para com certeza será falar chamado. Mais. E aproveitando, Ale, que você falou sobre as suas redes sociais, gente, sigam a gente no Instagram, @moravias_, e sigam também o Instagram da IPB Oficial, @IPB Oficial, lá vocês vão ver, né, as novidades, tudo que tá rolando. E também... E tem o canal no YouTube, que é Igreja Presbiteriana do Brasil.
e também o multi.ipb.org.br, que é a multiplataforma de comunicação da IPB. Isso aí. E também falando sobre a multiplataforma de comunicação da IPB, a gente falou um pouco sobre o Peregrino da Alvorada. Fala aí pra gente, Elê, vai ter segunda temporada? Conta pra E ó, gente. spoiler, hein? Essa é uma excelente pergunta, porque onde eu vou, o pessoal pergunta, e aí, quando vem a nova temporada? Vai ter nova Ansiosos. temporada? E, olha, gente, tem novidades boas chegando por aí, a gente tá coisa boa. muito feliz com isso. Em breve, a gente vai anunciar aí algumas coisas novas, mas vem sim, vem Peregrino da Alvorada 2.0, sei lá, vem e vem muitas coisas diferentes e muito legais. Então, Aguardem. Demais. Acompanhem, assistam os episódios do Peregrino da Alvorada, estejam atentos também para essa segunda temporada, Em breve. assistam filmes que trazem reflexões para o povo cristão e também produzam conteúdo, análises, porque, igual a Lulu falou no começo, se nós não fizermos, quem vai fazer? Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Obrigada, Alê, por ter aceitado. Foi muito bom Valeu. ter você aqui. Muito bom. E até a próxima. Continue ligado que vai ser muito legal. Então, tchau, tchau. Valeu!